Mas, diferente do que a ciência pensa, não foi o ser humano que inventou as religiões. Conhecimentos espirituais dizem que não estamos sozinhos no universo, que existem seres de consciência maior que a nossa nos guiando e ajudando na nossa evolução. E que as grandes religiões do mundo foram criadas por esses grandes seres, com o objetivo de ensinar a humanidade primitiva a controlar e superar seus instintos mais básicos e expandir a consciência para coisas maiores no universo. Então, o que eu quero dizer, o que eu disse até agora aqui, foi que o ser humano tem esses instintos básicos, que a ciência deduziu então por causa disso que o ser humano é que criou as religiões, mas na verdade não foi o próprio ser humano que criou as religiões, foram esses seres espirituais mais evoluídos do que a gente. Então, esses conhecimentos espirituais nos dizem que não estamos sozinhos no universo, que existem consciências maiores do que a nossa nos guiando e ajudando a nossa evolução. Eu posso fazer uma analogia, né? Da mesma forma que a gente ajuda os animais hoje, de alguma forma, os cachorros, por exemplo, os cavalos, são os animais domésticos que estão mais perto da gente, que a gente mais cuida, vamos supor assim, né? Os gatos, enfim. De alguma forma a gente ajuda eles, de alguma forma a gente está cuidando deles, dando amor a eles, cuidando da saúde deles, dando lar a eles, enfim, de alguma forma o ser humano está ajudando os animais também a evoluírem. Tudo bem que é de forma inconsciente, porque o ser humano não sabe disso, mas de forma inconsciente o ser humano está ajudando a onda de vida animal a evoluir também. Né? Essa onda de vida, que existe várias ondas de vida, como se fosse uma onda de um mar, por isso que chama onda de vida, porque uma onda é a onda animal, outra onda é a onda humana, outra onda é a onda vegetal, por exemplo. Então, os vegetais, toda a parte vegetal do nosso planeta também é uma vida que existe, que está em movimento, que está crescendo. A gente vê as plantas, as flores crescendo, também é uma vida. E de alguma forma a gente também está ajudando eles a evoluírem. Quando a gente planta, quando a gente corta, corta no tempo necessário para podar e crescer maior, regando, enfim, de alguma forma a gente também está ajudando aquela vida a evoluir. E da mesma forma, existem consciências maiores do que a nossa, maiores do que a do ser humano, ajudando o ser humano a evoluir. Da mesma forma, eles estão nos ajudando a evoluir, de alguma forma estão nos guiando num caminho para a gente poder melhorar nossa evolução, nossa consciência e se tornar conscientes do universo, de outros seres do universo. Né? E as grandes religiões do mundo foram criadas por esses seres, com o objetivo de ensinar a humanidade, a humanidade primitiva daquela época, a controlar e superar seus instintos mais básicos e expandir a consciência para coisas maiores do universo. Então, naquela época primitiva, que eu falei aqui para você no começo do vídeo, nesses tempos pré-históricos, quando o ser humano ainda era os homens das cavernas ali, esses seres espirituais inventaram religiões, podemos dizer assim, né? Inventaram conhecimentos, criaram conhecimentos, com a sabedoria que eles tiveram, eles criaram conhecimentos para ajudar o ser humano primitivo a superar os seus instintos básicos, que é o que eu falo aqui. Ó. Né? Então, com o objetivo de ensinar a humanidade primitiva a controlar e superar seus instintos mais básicos. Então, esses seres espirituais, sabendo como a evolução do universo funciona, então eles foram e começaram a ajudar o ser humano daquela época a superar seus instintos básicos, primitivos, a não ter muito medo da natureza, a não ter medo dos raios que caem, não ter medo dos ventos, da chuva, não ter medo do fogo, ensinando para ele que o fogo não é um inimigo, não é algo que destrói ele, mas que você pode dominar o fogo para que você possa evoluir melhor, para que você possa se aquecer, para que você possa se alimentar, ensinando aquele ser humano primitivo que os raios faz parte da natureza, que a chuva faz parte da natureza, que a chuva ajuda a você plantar, para você colher, que ensinou o ser humano daquela época a olhar para as estrelas e ver que as estrelas de alguma forma ajudam o ser humano na sua evolução. Isso foi acontecendo aos poucos, desde a época primitiva. Esses seres espirituais foram ajudando o ser humano a eliminar esses hábitos negativos, destrutivos, que era a humanidade daquela época, e até para expandir a consciência para coisas maiores do universo. Né? Então, esse conhecimento é um conhecimento básico, a ponto de você superar seus instintos primitivos, até a ponto de expandir sua consciência para coisas maiores do universo, que expandir a consciência é o que a gente pode dizer hoje sobre projeção astral, por exemplo, sobre acessar registros acásticos, sobre acessar mundos espirituais, sobre entrar em contato com outros seres do universo. A gente expandir nossa consciência para que a gente possa
é ter acesso a outros níveis da natureza. Não só ficar aqui no mundo material, achando que a vida é só isso, mas expandir a consciência. E, se perceber, tem pessoas no mundo hoje que ainda estão nessa época aqui de ainda superar seus instintos mais básicos. A gente não precisa nem ir muito longe, a gente pode ver aqui no nosso país, até nos países mais civilizados, a gente vê pessoas ainda que precisam superar seus instintos básicos, que ainda têm dentro de si instintos destrutivos, de egoísmo, de querer roubar, de querer matar, de querer prejudicar outra pessoa. A gente vê isso hoje na nossa sociedade, que a gente acha que é civilizada e moderna, mas existem pessoas ainda que precisam ter esses ensinamentos básicos sobre superar os seus instintos primitivos, né? Mas também tem seres humanos que estão em outro nível evolutivo, que já superou coisas básicas da vida e que precisa de conhecimentos maiores sobre a vida do universo. É nessa hora que entra essa parte aqui dos ensinamentos, que são essas para expandir a consciência para coisas maiores no universo. Porque cada ser humano do planeta ali tem um nível intelectual. Sei lá, para aquela pessoa que é destrutiva, que tem um instinto básico ali, primitivo, você não vai conseguir ensinar coisas abstratas e profundas do universo. A pessoa está preocupada em roubar, em ganhar dinheiro, em se sair melhor que o outro, em enganar. A pessoa está em outro jogo da vida. Agora tem outras pessoas que já estão se questionando o que é a vida, o que é o universo, para onde a gente vai. E nesse momento, essas pessoas precisam de conhecimentos mais avançados de espiritualidade. Ela precisa entender que a vida continua, que o universo continua, que o universo é muito mais do que a gente imagina. E nesse momento ela precisa acessar novos conhecimentos. E aí que entram novas religiões ou novos conhecimentos. E aí isso explica também as várias religiões que existiram no mundo e que existem. Porque a gente pode ver que, existem várias religiões no mundo. Todas as religiões têm sabedorias, têm conhecimentos diferentes, mas ao mesmo tempo têm um conhecimento único. Depois assista meu vídeo lá sobre qual o sentido da vida, que eu falo muito sobre isso. Eu explico sobre as religiões, que todas as religiões querem dizer a mesma coisa, só que de formas diferentes, para povos diferentes, em épocas diferentes. Como eu falei aqui, para cada povo que existiu no planeta Terra, precisa existir um conhecimento específico. Na época primitiva lá, não daria para um cientista chegar lá, ou sei lá, o ser espiritual evoluído daquela época chegar lá e falar: galera, aprenda matemática avançada aqui para criar um avião. Não tem como, eles não sabem nem caçar direito, eles não sabem nem dominar o fogo direito, como vai aprender matemática para inventar um avião, vamos supor. Então, para aquela época, ele precisou de um ensinamento específico. Aí vai evoluindo um pouco mais, aparece uma outra religião que ensina coisas maiores, aparece outra religião que ensina coisas maiores, aparece outra religião que ensina coisas maiores ainda. Eles criam religiões, criam informações adequadas para cada povo, em cada tempo, enfim, etc.